do que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, queridos rádio ouvintes. Esse ponto de encontro é muito aguardado por mim. Eu fico feliz quando eu chego aqui na Rádio Itaperuna 96.9 FM e me sento aqui no estúdio para fazer esse programa, porque é um programa que fica na nossa memória, realmente marca também, não é? Marca porque nós cogitamos aqui das coisas que permanecem. Às vezes só fala de coisas que não edificam, coisas do passado, né? Você quer ver uma coisa que é muito interessante, é o futebol, né? Você comenta para cá, comenta para lá, de repente ganhou, de repente perdeu, não é verdade? Mas, graças a Deus, nós estamos tratando de coisas que permanecem, sabe, para a vida inteira. É tão gostoso, né? Você ouvir a palavra de Jesus. Não tem palavra igual, né? E a pessoa, Jesus, falar assim, eu sou a videira. Videira. Aí você saber que a videira produz uva. A uva produz vinho. E o vinho produz alegria. Não é? Agora, eu sou a videira verdadeira. Então significa que, se você quiser desfrutar de uma alegria perene, olha só, você precisa de ter esse Jesus. E ele fala assim, e o meu pai é que é um agricultor. Tem agora o Ministério da Agricultura, não sei se seria fundido com o meio ambiente, né? E precisa de bons agricultores. Mas os agricultores dependem de muita coisa, né? Já pensou? Deus, que é um agricultor, Jesus falou, eu sou videiro, meu pai é um agricultor, não é? Então eu louvo muito a Deus, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, dias maus. E não é só no Brasil não, hein? Pense não, a Venezuela está enfrentando problema, os Estados Unidos estão enfrentando problema, a Arábia Saudita está enfrentando problema, a Itália está enfrentando problema, o Vaticano está enfrentando problema. Mas quem é que não está enfrentando problema? Então estamos no ar mais uma vez, e nós queremos dar um bom dia para você, para todos os nossos queridos rádio ouvintes, e nós sabemos que há pessoas importantes que ouvem esse programa também, não é? Nós sabemos que há até propagandistas que propagam seus produtos, seus remédios, ouvem o nosso programa. Sabemos que médicos ouvem o programa, sabemos que advogados, engenheiros, nós sabemos que aqueles cozinheiros famosos, né? Eles também ouvem o programa aqui nos seus restaurantes, né? Nós sabemos que irmãos em Cristo ouvem o programa, às vezes saem da sua igreja, saem correndo para assistir o programa. Pessoas que não são evangélicas ouvem o programa também. Então nós ficamos muito gratificados, não é? E nós louvamos muito a Deus. Bom dia para você. Ô Celso, bom dia, Celso. Bom dia, doutor Hernani. Bom dia também para você, ouvinte do programa Ponto de Encontro. Estamos mais uma vez nessa manhã de domingo. Domingo com perspectivas novas, né, doutor Hernani? É verdade. Eu queria até abrir aqui, doutor, com uma manchete do jornal Extra. Interessante, do dia 28 de outubro, que foi o dia das eleições. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Chega de mentira. Eu descobri que isso aqui estava sendo atribuído à Constituição brasileira, onde ambos candidatos tensionavam, né, alterar alguma coisa, mas depois eles viram que a coisa não iria andar segundo o entendimento deles, né? Eu achei interessante, né? Aí traz na capa aqui, né, o jornal, tá vendo? A Constituição, né? É verdade. Para ser respeitada, para ser honrada. E eles de repente fizeram um pacto, né?
Eu te quero mais que tudo. Que é mais a Constituição do que tudo? Ou seja, parece que eles querem que... Mais a Constituição do que tudo? Que eu te quero mais que tudo? Parece que visando o bem do cidadão, ou seja, tentando praticar mais a justiça. Essa foi a mensagem que eu tenho, assim, me veio à mente, porque na verdade eles queriam mudar, até falo aqui, olha, a corrida presidencial que termina hoje, no caso, no dia 28, Bolsonaro e Fernando Haddad até tinham evidências e sonhavam com uma nova Constituição. Mas depois, felizmente, fizeram jus de amor à Carta de 1988. Então, é onde está aqui dizendo, né? Eu te quero mais que tudo. O que o senhor acha, doutor, da Constituinte, ou a Constituição de 1988, ela é definitiva? Merece... Sempre tem medidas provisórias também, né? Não acabam fazendo, né, doutor? Ô Celso, a única coisa que não muda mesmo é a Bíblia, Celso. Não é verdade? Porque é a palavra de Deus. O restante, tudo tem que mudar, Celso. Porque... E você falou algo interessante aqui, de repente não se mexe na Constituição, mas é uma medida provisória. 88, Celso, ó, vou te contar. Em 1980, o cardiologista não sabia o que era ultrassom, Celso. 1980. Então, em 1988, pouca coisa mudou, não é? Em 1969, o homem foi à Lua, não é verdade? E alguma Constituição previa isso, não é verdade? Então agora, os dias são outros, completamente diferentes. E nós precisamos adaptar a lei ao momento. Você fala, tem que haver reformas. Eu acho que tem que haver reforma. Por exemplo, né, você está vendo, o judeu tem uma coisa chamada de bar mitzvah, que é quando o adolescente passa a responder pelos seus atos. Aos 13 anos, Celso. No Brasil, o adolescente passa a responder pelos seus atos aos 18 anos, Celso. Mas aos 11 anos, ele está roubando, está assaltando casa, está matando com revólver, Celso. Atos coniventes com a idade que sugere que seja superior à que ele tem, né? Você está entendendo? É verdade. Agora, e o que diz a Constituição? Não, a Constituição diz que ele não está cometendo crime, ele está cometendo uma infração. Olha só. Então alguma coisa tem que ser mudada. Agora, não só por quem ganha, né? Porque as pessoas antes de ganhar alguma coisa, apelam para tudo, né, Celso? Apelam até para Deus, né? E tem solução para tudo. Apelam até para Deus sendo ateus, né? Apela até para Deus sendo ateus, não é verdade? Vale tudo. Vale tudo, Celso. E depois que ganham, às vezes até se esquecem, né, de que Deus é fiel, né? De que Deus realmente é tremendo. Então, eu acho que a Constituição, ela precisa ser, não mudada, mas... Visto alguns artigos. Adaptada, né? Adaptada à realidade dos nossos dias. A realidade. 11h09, doutor. Permita-me mandar um abraço para o pastor Ataíde, pode? Você pode mandar para o Ataíde, mas eu quero dizer o seguinte, que eu, por exemplo, eu acho um absurdo um presidente da República nomear, por exemplo, né, um advogado do seu partido e depois constituí-lo como chefe da Casa Civil e depois nomeá-lo ministro, Celso. Entende? Porque a Constituição lhe dá esse direito. Então, por exemplo, o Dias Toffoli, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, era advogado do PT. Depois se tornou ministro da Casa Civil de Lula e da Dilma. Depois ministro supremo. Agora eu pergunto, será que esse homem vai agir com isenção? Julgar, né? Você está entendendo? Então acho que tem alguma coisa errada. Entende? Que precisa ser mudada. E não é só ele não. O Lewandowski, né? Parece que é uma pessoa séria, mas era amicíssimo de Maria Letícia, de frequentar sua casa.
Entende? De repente, como é que você não vai defender alguém ligado a essa família? Então, eu acho que alguma coisa está errada. Está vindo Entende? nos ares aí alguma mudança que todos estão ansiando. Pois bem, doutor, a gente pode mandar um alô então agora? O pastor está aí, a gente falou, eu vou correndo para casa, porque na hora do almoço tem que escutar lá o ponto de encontro. Tá certo. Também nosso irmão Jader. E depois nós vamos falar de alguns aniversariantes, como o pastor Ailton e a irmã Maria Clara, da Igreja Assembleia de Deus, SEAB 5, se não me falha a memória, onde estivemos na Escola Bíblica Dominical, doutor, que por sinal está trazendo um assunto muito interessante, as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus. É uma coisa que nós estamos nos deliciando, né? E hoje, como foi a quarta lição, falou sobre a dracma, a outra parábola da ovelha perdida. E na conclusão o autor traz uma definição muito interessante, que na verdade Deus, assim como aquela ovelha que o pastor perdeu e não ficou satisfeito e foi atrás, Deus também, na pessoa de Jesus, não quer que nenhuma alma se perca, né? Acho muito interessante, ele fechou com essa... A preocupação de Deus não é com os justos, né? Exatamente. E sim com os justos, não com os achados, né? Mas com os perdidos, né? A lição diz assim, amando e resgatando a pessoa desgarrada, né? E uma questão interessante, doutor, o seu ouvinte, internauta aqui, ele não lança em rosto, né? Você fez isso, você fez aquilo. A Bíblia fala, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. E interessante, a gente não esquece, né? Mas Deus fala, não me lembro mais, não quero saber o que você fez, o que você era, por onde você passou, né? E as pessoas às vezes não nos fazem esquecer também, né? Fica Não, sempre jogando, não. mas você foi verdade. isso, foi aquilo outro. Mas o Celso, eu também conheço uma pessoa chamada Dirley, não é? E ele é lá da casa de oração do aeroporto. E o Dirley agora no dia 1º, no dia de... é chamado finado é dia... Não, é dia de Todos os Santos. Foi dia 1º, né? Dia 1º é dia de Todos os Santos. De todos Eu mesmo. não sei nem o que quer dizer isso, Celso. Você sabe que Todos os O Santos... santo pecado. É uma comemoração, vamos falar assim, a todos os santos dos 365 dias do ano, quando o ano não for bissexto, né? Mas Então é uma reunião, né? Mas o que seria de Todos os Santos? Ele faria uma coisa diferente? Eles se manifestariam diferente? Porque O que você acha, é doutor? pensando, hein? Todos os santos é muita santidade, né? Eu só sei assim, Celso, que a Bíblia é muito maravilhosa. Você, amigo, que tem a sua Bíblia, pode ler lá em Jó, capítulo 7, versículos 9 a 11, descrito assim: aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Olha só que coisa interessante. E diz, nunca mais retornará à sua casa e nunca mais também será reconhecido. Então fala, dia de Todos os Santos, eu não entendo, a palavra de Deus é tão clara, tão objetiva, né? E tão realista. Agora, eu sempre tenho falado aqui, Celso, e vou dizer, espírito encarnado não reencarna. O que é espírito encarnado? Por exemplo, o homem é encarnado ou desencarnado? O homem é encarnado. Então ele não pode viver se reencarnando por aí, né? Não pode não, ele não vive. Não existe isso. Mas alguém prega isso, né? Alguém prega não, alguém faz a Bíblia de acordo com a sua religião. Isto, né, doutor? Mas a palavra de Deus ela é textualmente, vamos dizer assim, resolutiva. Quem desce a sepultura não volta. E lá em Hebreus 11, 27, é que fala também, ao homem está ordenado, olha só, ordenado morrer uma só vez. E depois da morte vem o juízo. Você não fica passando por purgatório, entendeu? E outros óleos por aí, para depois ficar bem de vida. Não é? Ainda queria mandar um abraço também, Celso, para o Danielson. Você conhece o Danielson? Conhece a Marcela também? Danielson, né? O Danielson, ele realmente é um socorrista. Na verdade, eu quando vejo um problema sério, eu corro.
O socorro mesmo, né? Socorro. Mas o Denielson, ele tem uma frota de caminhões de socorro, né? E eu louvo muito a Deus pela vida do Denielson e pela Marcela também, né? De vez em quando ela dá uma colher de chá pra gente, vai à igreja, leva um Miguelzinho, né? Gente, um abraço para vocês, todos da Casa de Oração também, né? E parabéns, né, pela fé que vocês têm no Senhor, pela dependência que vocês têm do Senhor também, não é? E eu louvo muito a Deus pela Casa de Oração ali do aeroporto, né? Eu falo assim, Celso, que a Casa de Oração do aeroporto não é agência de empregos, nem é um hospital. É uma agência de salvação. Aleluia. Ela quer anunciar o evangelho da graça genuína do Senhor Jesus Cristo. Você vai apresentar alguma coisa aí, Celso? Olha, doutor, eu quero também mandar um abraço para o João Batista, do bairro Vinhosa, que também acompanha o programa, Manuel Bartolazzi e tantos outros que a gente nem tem muita gente tem como mencionar. O Alessandro, que sempre tem postado mensagens muito interessantes para o programa aqui. Só você vai no WhatsApp 22 991 049131, você vai ver muitas coisas interessantes, né? Da Bíblia, mensagens também que vão se despertar acerca da palavra de Deus. E eu queria também falar sobre a irmã Elza, que até nos enviou um artigo dizendo a respeito de uma nova lei ou de uma nova ordem mundial acerca da comunicação no que diz respeito a WhatsApp. Ela perguntou se a gente está a par. Bom, a gente vai tentar, né, à medida do possível, apurar se realmente procede, né, que a partir de novembro agora haveria uma nova ordem nessas questões de comunicação. Mas conforme você está falando, tudo precisa de mudança, né? Com certeza. O tempo leva a exatamente esse tipo de coisa. E queremos também dizer, doutor, que a nossa pesquisa da semana ela vai falar acerca da hospitalidade. Era um tema que a gente tinha guardado e parece que surgiu agora uma oportunidade para a gente falar sobre isso. Eu fui falar que a igreja não é hospital, né? A nossa pesquisa da semana envolve a doutrina da ética cristã, vamos falar assim, né? Quando, falando de hospitalidade, Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 3, né? No nosso dicionário, vem assinalado que hospitalidade é aquele que é hospitaleiro, que pratica a hospitalidade, ou seja, gentileza, é cortês, tipo aquele que acolhe no seu lar, né? Carona no ponto do ônibus, por exemplo. Isso, vamos perguntar às pessoas se realmente hoje elas veem no nosso mundo essa questão da hospitalidade. E ficamos surpresos com o que as pessoas têm dito. Uns disseram, isso é coisa do passado. E deram também os motivos. Daqui a pouco a gente vai ouvir nossos internautas falando de um tema que é muito interessante. Um pastor Robson também lá de Bom Jesus trouxe a sua opinião, mas mais embasado assim na questão religiosa, por ser, né, um servo de Deus. Claro. São 11 horas e 14 minutos. 18 minutos. 18. Horário novo, né, doutor? Horário do horário novo. Novo, né? Você que... Nós estamos no horário de verão agora, né? Você foi surpreendido, doutor? Não fui não. Não. Eu levantei esse livro, mas depois eu me lembrei. Então fica aí. Você que quiser participar dando a sua opinião, 991 04 9131. E a hora que a doutora Hernanda achar por bem, nós podemos ouvir lá. Pode ouvir sim, vamos ver. Já podemos chamar o nosso... Sobre hospitalidade. Isso. Eu sou o pastor Robson aqui de Bom Jesus, da Assembleia de Deus. E no meu modo de pensar hoje, as pessoas não são mais hospitaleiras, devido até mesmo assim, por algumas pessoas, né, tipo assim, se apresentarem até mesmo como servo de Deus e até mesmo devido ao seu próprio testemunho, aí através de uma pessoa, as outras pessoas também pagam pela mesma moeda. Então a pergunta no âmbito geral, você acha que a humanidade, os homens, eles são hospitaleiros, eles são generosos? Eu creio que não, como antigamente. Antigamente eles hospedaram anjos em casa,
né, igual Abraão, tinha vários outros personagens bíblicos, hoje não. Hoje, Qual é o motivo? devido à violência, entendeu? Também a criminalidade que aumentou muito, então as pessoas ficam com medo de hospedar até mesmo uma pessoa que às vezes se passa por crente e não é. Aliás, como um cidadão mesmo, você nem ser crente ou religioso, é como cidadão mesmo. Mas muito obrigado pela sua participação. Pois é, o pastor lá da Assembleia de Deus de Bom Jesus, tecendo seu comentário. A gente vai ouvir mais algumas pessoas acerca desse tema, hospitalidade. Meu nome é Antônio Amancio da Silva, De que lugar? sou do Ceará. Com relação à pergunta, por que as pessoas às vezes não são hospitaleiras, elas não, tipo assim, não praticam bondade, né, num ponto de ônibus, não dão carona, o que você acha? Quais são os motivos? Eu acho que o Brasil tem que mudar muito, entendeu? Hoje em dia está muito difícil, muito complicado. E aos poucos eu creio em Deus que vai melhorando. Sua religião? Eu sou evangélico. Aí, nosso irmão do Ceará, um vendedor ambulante que passava nas ruas, e nós vamos ouvir também a sua opinião. O Paulo, lá da Bahia, é até de uma empresa de Belém que estava fazendo uns serviços técnicos aqui em Itaperuna, juntamente com outros companheiros. Ele mora próximo a Ilhéus, na Bahia. Você conhece a Bahia, doutor? Já foi Não. na Bahia. E ele disse que um dos principais motivos em que faz com que as pessoas não sejam hospitaleiras, a insegurança. Também o servo de Deus, o irmão Maurílio Torres, da Igreja Cristã Maranata, diz que a falta de amor é a maior causa da igreja, né? Ele é da igreja que fica na SEAB, é a maior causa de que as pessoas não praticam mais, né, a generosidade. Tem mais umas duas pessoas, São Luís, para te ouvir? Daniel Cabral, 81 anos, pertence à primeira igreja batista, e eu acho que as pessoas hoje são menos gentis, menos cortesia, em circunstâncias de tanto crime que passa, tanto crime que é cometido pelo fato de ter dado uma carona, a criminalidade em si. A resposta resuma essa. Nosso irmão da Igreja Batista, 81 anos, doutor, uma palavra abalizada. E eu quero encerrar com duas irmãs, rapidamente, elas teceram também as suas opiniões acerca da hospitalidade. Vamos ouvir? Meu nome é Angela Gonçalves Fagundes. A minha opinião é que eu acho que a pessoa está no egoísmo e não dá carona às pessoas, tem medo de tudo que está acontecendo, a violência, sobre a violência, está dando muita violência, roubo, né? Como é que eu vou falar? Fugiu da mente agora. Mas está muito violenta, a gente não pode confiar em ninguém mais, entendeu? E religião? Católica. Pois bem, a gente ouviu... Tem mais uma ainda? Tem mais uma, Luiz. Egoísmo, né? Por falta de egoísmo e por um julgamento errado, né? Não podemos julgar as pessoas, nem todo mundo é igual. Tem uns ruins, mas tem pessoas boas. Nome e religião? Meu nome é Laurininha, eu sou católica. Muito obrigado. Ouvimos duas pessoas, né, duas senhoras da Igreja Católica também, que teceram as suas opiniões. Lembrando que o WhatsApp 22 991 049131 está à sua disposição. E doutor, a gente lembrou que foi motivo de a gente fazer essa enquete. Foi exatamente 2 crimes macabros essa semana que se passou. O jogador, a Luísa é expert no assunto, o ex-jogador do São Paulo, Daniel Freitas, né, que foi encontrado morto a facadas lá no Paraná, né? Interessante que ele joga 24 anos. São Bento de Sorocaba, mas estava no Paraná. Parece que não foi escalado, né, para esse jogo, uma coisa assim. Pois é, mas são 24 anos que ele morreu. Só 24 anos. E um menino bonito, hein? Olha, e a coisa tomou assim uma proporção gigantesca, porque envolve também empresários, né? E uma morte assim, Estúpida. né, estúpida.
e também envolvendo a jovem, né, da semana passada que nós falamos aqui, a Rayane, né, que interessante, a gente pode falar de hospitalidade, né? Foi um Uber que ela pegou, né? E esse senhor a levou até a rodoviária, uma pessoa muito distinta. E o outro que ofereceu carona, ou seja, também ela na sua, quem sabe, no seu pensamento, entendendo que estaria sendo conduzida de retorno ao celular, foi vítima, né, dessa trágica morte aí que nós observamos. E um detalhezinho, doutor. Houve mentira. Mentiu para os pais que ia para um lugar, não é? E foi para o outro. Então, alguém disse assim, que a mentira tem um preço, né? São 7 letras. Troque a mentira pela verdade. Achei interessante o jornalista falar isso. 7 letras. Então, doutor, está na mesa aí agora esse tema que, na verdade, as pessoas citaram dois fatores que me chamaram a atenção e que são coerentes, né? A violência, não é mesmo? Falta de amor, a gente nem vai falar que é uma coisa muito recorrente, não é mesmo? E você não conhece, né? Hoje, com quem você está lidando. O pastor Robson, na bancada virtual, lá, o ministro de Deus, deu a sua opinião, e eu queria saber o que o senhor pensa acerca desse assunto. Ô Celso, o homem, ele precisa de estar desarmado. Se ele estiver armado assim, de preconceitos, armado de julgamentos precipitados, o homem precisa estar desarmado, completamente neutro. Porque quando se fala de hospitalidade, você fala de nação, um país, Isso. você fala de um estado, você fala de uma cidade, não é verdade? Você fala de um bairro, Sociedade como um todo, né? você fala de uma cidade, e fala de você pessoalmente. É um assunto tão bem complexo, né? É um assunto bem complexo. Agora, tem nações que são hospitaleiras. Por exemplo, os Estados Unidos sempre foram uma nação hospitaleira. Os Estados Unidos. Mas eu pergunto, como é que os Estados Unidos hoje podem demonstrar hospitalidade quando pessoas fugindo da guerra, da fome, da miséria, da violência, invadem os Estados Unidos, cerca de 5 mil pessoas? E como é que você vai exercer? E a força, né? E a Querendo entrar, não, força. vamos de qualquer maneira, entende? Quer dizer, como um Estado pode ser hospitaleiro, não é verdade? Quando às vezes outros estados estão se aproveitando da situação também. Como uma cidade pode ser hospitaleira? Itaperuna, por exemplo, eu acho que sempre eu vi Itaperuna uma cidade hospitaleira. Você viu aqui pessoa do Ceará. Isso. Nós temos pessoas aqui Agora da Bahia. dizem que no Ceará não tem isso não. Não fala assim? Isso. Pessoas da Bahia, olha só, que moram em Itaperuna, transitam em Itaperuna. Agora, também tem famílias que são hospitaleiras. Agora, a Bíblia, ela fala assim, lembrai-vos da hospitalidade. Porque muitos, sem o saberem, hospedaram anjos em suas casas. A hospitalidade é muito importante. Agora a Bíblia fala para você se lembrar. Então você precisa de estar neutro, céu. Porque se você tiver uma ideia preconcebida, você vai achar que toda pessoa é boa, é uma pessoa perversa, é uma pessoa má. Você sabe que Vai generalizar a coisa. é verdade. Você sabe que lá na porta da minha igreja, todo dia, quase toda semana, tem uma pessoa que coloca lixo em frente da igreja. E hoje eu cheguei lá no local, achei, mas lixo, muito lixo mesmo, lixo indesejável mesmo, na frente da igreja. Está escrito casa de oração. Entende como é que é?
E você quer um lugar mais hospitaleiro do que uma igreja? Recebe pessoas de tudo quanto é jeito. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou orar. Senhor, eu não sei quem colocou esse lixo aqui em frente da tua casa. Não é? Mas toca nessa pessoa para que ela não coloque mais esse lixo aqui. E eu falei assim, eu não vou tirar esse lixo daqui. Para que amanhã ele volte aqui e veja o lixo que ele deixou. Porque às vezes quando você limpa, deu para entender? Quando você limpa o lixo, fala, não tem nada aqui, vou colocar novamente. Então provavelmente se ele visse, então eu estou falando de hospitalidade para dizer assim, quando você está desarmado, você recebe com carinho. O espírito desarmado. Né? É isso que eu acho que é importante, você está desarmado. Porque senão não vai praticar o preconceito, Você né? não vai. Você julgar. recebe, vê uma pessoa lá fora da sua casa, só pode ser bem bandido, só pode ser não sei o quê, só pode ser mendigo. Você não pode ter esse espírito armado assim, na verdade. Mas se você tem o Espírito do Senhor e no Espírito você vive, entende? Você pratica a hospitalidade, a generosidade. Porque às vezes a pessoa está precisando realmente de socorro e você tem chance. Agora, eu fico pensando assim, Celso, quem é mais hospitaleiro do que Jesus? Não é verdade? Eu penso, quem é que Jesus acolhe? Amigo? Pode você, Jesus acolhe você, amigo. Não importa como você está, não. Ele recebe você, entende? E ele está, não é de braço fechado, não. É de braço aberto, né, para abraçar você, acolher você, restaurar você, alimentar você. Quando ele falou, olha, eu sou o pão da vida, e quem de mim se alimenta não tem fome. Não é assim, Celso? E é verdade. Olha, você pode acompanhar lá no YouTube, né? Você entra lá, você clica lá, Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro, você vai ter essas exposições do Dr. Hernan que são muito apreciadas e comentadas, né? E outros homens de Deus que ao longo desses anos têm passado pela bancada do programa Ponto de Encontro na era virtual. E falando em era virtual, tem também lá o nosso Facebook, né? Rádio Escola Espaço Bíblica Dominical. Mas você sabe de quem vem esse trabalho? Quem coloca a foto do Dr. Hernan aí no vídeo que você vê, né, Dr. Hernan? Ele está bem alinhado, né? Também Fotógrafo. Eu tenho medo até de trem me pegar. Eu só ando na linha. Fotógrafo profissional, festas e eventos, ensaio fotográfico, adulto e infantil. Você pode chamar quem, doutor? Eu chamaria o Roberto. Mas só Roberto? Betinho. Carlos de Carvalho, não é? Roberto Carlos de Carvalho. Tá É vendo? madeira de lei mesmo. Ele que é responsável a você. Uma festa de aniversário, de casamento. E você quer tocar, E aprender. é músico também, né? Músico, você quer aprender Por excelência. um violão aí, sabe? Um contrabaixo. Outro dia eu vi um vídeo que ele estava desempenhando, não sei como. Era baterista, ele era baixista. Esse é o Roberto Carlos, que é responsável pela parte aí virtual, digamos, da nossa comunicação via internet. Doutor, já são 11 horas. Como passa a hora rapidamente? 11h34. O senhor tem alguma coisa de variedade? Eu creio que isso deve estar cheio essa semana. Essa semana é uma semana Não, de... mas está faltando uma coisa. Eita. Parabéns, né? Parabéns pelos nossos aniversariantes, né, Celso? Parabéns pra você. Ô Celso, eu falei do Dirley, né? Sim. Dirley é membro da nossa igreja e no dia 1º agora ele completou mais um aniversário, né? Dirley, você sabe que nós amamos você, a sua família, né? E ficamos muito felizes quando você vai, quando comparece, né? Quando assiste, muito, muito bom mesmo, né? E Deus abençoe também a todos os demais aniversariantes. Nosso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos por este privilégio, Pai, que nós temos de falar com o Senhor e saber que o Senhor ouve, que os ouvidos do Senhor estão atentos, abertos à oração que nós fazemos. Também os teus olhos, Pai, voltados para nós.
nós pedimos, Senhor, que Tu abençoes cada aniversariante desta semana agora. Ó Deus, que eles possam perceber que a vida é um presente do Senhor. Eles possam saber manipular, manejar, festejar esse presente maravilhoso que é a vida, Senhor. Nós te louvamos por todos eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, 11 horas, tá? Vem aí. Variedades do bom de encontro. É isso mesmo, Tuto? 11h30. Seu monitor está falando quantas horas? 11 horas e 35 minutos. Você não vai perder, então, o seu ônibus, não é? Verdade. Mudou aí o horário de verão, mas você está atento aí à programação. E, ô Celso, o nome do presidente da República é Jair Messias Messias, né? Bolsonaro. Me chama a atenção esse Messias. Não, o que me chamou a atenção foi Jair. Jair? Jair. Você sabe o significado de Jair? Não, não sei não. Eu sei. Eu tô com a canetinha aqui já, pronto. Jair é o mesmo significado de Jairo. Ah, é uma É da mesma raiz, Jair. raiz. Jair. radical. E Jair significa ele levanta. Olha só. E como se fala ele levanta, quem levanta a gente é Deus, Celso. E interessante que o tema da campanha dele era, né? O Brasil acima de tudo E Deus. e Deus acima de todos. É, inclusive. E o nome quer dizer isso, ele levanta. E eu fico pensando assim, né? Como Deus é competente, é capaz, né? Eu fico admirado, Celso. O brasileiro, olha, todo brasileiro era para ser um servo de Deus. Sabe por causa de quê, Celso? Cerca de 2 bilhões de pessoas, olha, 2 bilhões. O Brasil tem 200 milhões. Quase 210, por aí. É. Pois é, milhões, mas são 2 bilhões de pessoas. Sabe o que está acontecendo, Celso? Sim. Estão sendo vítimas de eventos naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões, tufões. Olha, 2 bilhões, praticamente a metade da população mundial. E sabe quem tem levado mais prejuízo, Celso, em tudo isso? Os Estados Unidos da América. Olha, a parte sul dos Estados Unidos, então, tem sofrido com Tufões, com tormentos, com furacões. tufões, uma coisa terrível, com prejuízo de trilhões de dólares. O senhor foi muito feliz na abertura do programa, dizendo que as nações do mundo inteiro estão com problemas, inclusive a mais poderosa da Terra, né? E curioso, Celso. Agora, a Itália, por exemplo, passou por um problema seríssimo essa semana também. Não é? A Indonésia passando Enchentes, também. é. Agora eu pergunto assim, e qual é o problema que o Brasil está passando, Celso? Com relação a essas catástrofes naturais. Você né? está entendendo o que eu estou falando? Quando é que deu terremoto nesse país, Celso? Quando é que deu tsunami nesse país, Celso? Eventualmente, por, sei lá, entendeu? As pessoas começam a construir dentro do mar, aí vem uma onda maior. Agora eu pergunto, fico pensando assim, será que o Brasil não vai passar por esses eventos? Só os Estados Unidos? Só o México? Um alerta. Você está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, então, eu acho que Deus tem guardado essa nação brasileira. Com Celso. certeza. Não tem guardado? Com certeza. Porque olha a extensão territorial desse país. 8 Olha- milhões e 500 Olha, 1.000 quilômetros quadrados. Olha a extensão assim de mar que tem de costa a costa. Você não vê falar, olha, aconteceu um tsunami lá no Nordeste, invadiu tudo. Você não vê falar isso, Celso. Mas você vê falar que o brasileiro, infelizmente, não tem mais correspondido à expectativa de O Deus. senhor quer me fazer crer, doutor, que foram homens de Deus no passado que dobraram os seus joelhos e fizeram com que a mão de Deus estivesse protegendo o Brasil? Homens comprometidos, né? Que sempre houve, né? Em várias épocas, em várias nações. Eu me lembro até, alguém ficou chocado um dia desse, porque a igreja que John Wesley pregava na Inglaterra virou um museu, parece, uma coisa assim, em Londres.
E então sempre existiram homens de Deus, né? E diz a Bíblia que a oração de um justo, né? Você já ouviu falar num homem chamado Oswaldo Aranha? Oswaldo Aranha. O que aconteceu com Oswaldo Aranha? Famoso voto de Minerva, Vai fazer o quê? em favor de que o Estado de Israel, né, fosse reconhecido novamente, né? Olha interessante. O Oswaldo Aranha foi pelo voto de Minerva. Não é por acaso, né? Não sei. Né? Brasileiro reconheceu o Estado de Israel. E a palavra de Deus fala assim: orai pela paz de Jerusalém. Isso quer dizer que Deus não deixa isso passar em branco. Não deixa não. Alguém se lembrou disso? E agora eu achei muito interessante, porque o presidente do Brasil agora é o Jair, quer dizer que ele levanta, é Deus que levanta essa nação, pode levantar. E é Messias. Messias quer dizer enviado, quer dizer o Cristo, quer dizer o profeta. Messias quer dizer isso. Ele é Jair e é Messias Bolsonaro. Já o Bolsonaro é um nome italiano, né? Não sei o significado, mas bastaria esses dois. Então o senhor quer dizer que mesmo apesar do atentado, já estava determinado que... Com certeza tinha algo mais profundo nisso, né? E é muito interessante porque o Jair Messias Bolsonaro, ele é um capitão, né? Capitão. Né? E o vice-presidente da República é um general. Agora, eu nunca vi um capitão comandar um general. Que coisa interessante. Só o Brasil né? mesmo, um Brasil especial. E o capitão vai comandar todas as Forças Armadas, porque ele é o comandante das Forças Armadas. Agora, como é que pode um capitão... Mas Alice, isso, doutor, o fato deles ter chamado o juiz Sérgio Moro, convidado para... Estão dizendo que é o super ministério, né? Ministério da Segurança, né? É verdade. Agora, tem um Salmo 33, 12, Celso. Você, amigo que tem a sua Bíblia aí, pode conferir lá. Salmo... Eu vou até ler aqui. Deixa eu até terminar, doutor. É Segurança e Justiça, né? O super ministério. Salmo 33... Não é só isso não. 33, 12. 33, Mas 12. enquanto o senhor está, doutor, Pode falar. pode falar. Alguém do PT não está satisfeito não, porque alegam que isso aí vai levar a uma séria questão jurídica. Os processos da Lava Jato, como ficariam? E há quem diga que, de repente, poderia ser como se diz, complô. Um jogo de cartas marcadas. E que alguém disse assim: olha, agora o senhor Lula, vão tirar a chave, nunca mais vai ser solto, vão jogar a chave. É como se tivesse já uma coisa predeterminada. Mas, ô Celso, sim. No Salmo 33, versículo 12, está escrito assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Celso, e cujo povo ele escolheu para a sua herança. Olha só que coisa bonita, né? Então, eu acho que o nosso presidente da República, com o general Mourão, na verdade, eles têm um patrimônio na mão para conduzir, que é a nação brasileira, né? E é curioso porque o Bolsonaro, uma das primeiras coisas que ele falou: vou transferir a capital, a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Olha, gente, você não tem ideia da importância disso. Mas um detalhe também, que ele se apresentou com a Bíblia, né? Eu nunca vi. Né? Você já viu um presidente do Brasil? Não, eu não me lembro. Não. Eu me lembro nos Estados Unidos, eu me lembro do Jimmy Carter. Muito, muito interessante. Ele se apresentou com a Bíblia na mão, dizendo: o que é que o Senhor pede de ti? Achei aquele tão bonito, nunca me esqueci. Que o Senhor pede de ti que tu andes humildemente com o Senhor, que tu pratiques a justiça e que tu ames a misericórdia. É vivo até hoje o Jimmy Carter. E é um servo do Senhor. E foi interessante essa postura também do Jair Bolsonaro. Com certeza. Né? Agora, uma outra coisa, Celso. Então, graças a Deus, já temos um presidente, elegeu o nosso Sérgio Moro, né? Agora, os petistas,
eles já não são mais partido político, Celso. Eles são uma seita. Então, vale tudo para eles. Porque, ô Celso, você acredita que os petistas achavam que eles iam perder a eleição? Olha só. Eles não achavam que iam perder a eleição. Julgaram tudo. Investiram pesado. Pesado, mas pesado mesmo. O Bolsonaro não investiu nada, Celso. Então eles investiram. É uma coisa. Isso aí fica um alento, né? Não, olha. E outra coisa, o Haddad, ele disse o seguinte: vamos fazer a virada. E- Já vamos ganhar. Achavam que ia ganhar mesmo. Agora eu pergunto: se eles ganhassem, o PT ganhasse, o que seria de Sérgio Moro, Celso? Uma desmoralização completa, não? Isso é o que se chama desmoralização mesmo. Quer dizer, então não tem nada a ver. O Sérgio Moro é uma pessoa de bem, uma pessoa preparada, uma pessoa culta, quer dizer, escolhida para o lugar Então, tomara que certinho. ele se cerque de pessoas competentes, né, nos Não, seus ministérios. Eu achei interessante que ele vai reduzir também, né, o número de ministérios, secretarias. O que nós temos visto no país são pessoas despreparadas, né, sendo eleitos para lugares que exigem preparo. É. Inclusive, aquele nosso cientista foi convidado para ser... Eu achei muito feliz A escolha, Marcos, essa né? escolha, né? Um outro Doutor também- Marcos é o nome dele? Um outro, Marcos mesmo. Mas teve um outro também que foi escolhido para ministro da Defesa. Um camarada que já serviu a ONU em vários lugares. Ele está fazendo escolhas assim. Até bem Fernando interessantes. Henrique, achei interessante aqui, Elogiou até aprovou aqui a iniciativa. Então Verdade. fica aí. E duas coisas que me chamam a atenção, que ele disse, olha, eu vou estudar realmente a proposta que me foi feita, isso o Sérgio Moro falando, se realmente for para combater a corrupção e os crimes organizados, realmente eu estou junto. Mas eu me lembro, Celso, desse Roberto Jefferson. Não é? Era deputado. Mensalão teve... Não, era deputado. Agora, por que ele foi nomeado para ser chefe do Correio? Para pegar propina, Celso. Para dar propina para fazer um mensalão, um mensaleiro. Ele mesmo falava isso. Não é? Então, tantos outros deputados, senadores, foram colocados em postos na Petrobras. Tem outro ministro aí que eu fico frustrado de ver. O que esse homem entende de Petrobras? Entende como é que é? Agora, eu não sei quem vai chefiar a Petrobras, mas com certeza vai ser uma pessoa competente, capaz, uma pessoa técnica. O Brasil está precisando de técnico, né, para gerir os seus problemas. Mas não tem tido técnico. Doutor, rapidamente, uma coisa que chamou a atenção também é que foi noticiado que o Witzel, né? Wilson Witzel, seu nome, né? Witzel, E o filho do Bolsonaro vão para Israel para ter uma noção de como funciona o esquema de segurança, aquela coisa toda. Foi interessante isso, né? E eu achei interessante também que o Bolsonaro quer implantar lá no Nordeste uma dessalinização de água, baseada em Israel também. Ou seja, eu acho um absurdo, né? Que o Brasil tem água de norte a sul, né? Norte a sul, tem água do outro lado. E falta água no norte. E falta água, não é? Mas por quê? Por que não faz uma usina lá em Israel? Talvez você não saiba, Celso, mas eles só usam água potável 15% da água. E 85% da água que eles usam é tudo da água do mar. Água salgada que eles transformam em água doce. Então, em vez de fazer, não, vamos desviar o São Francisco. Má vontade política, né? Não, né? ou então falta do técnico no local certo para fazer a coisa certa. Também. Porque eu acho que para você fazer uma usina de dessalinização, deve ficar muito mais barato que fazer uma hidrelétrica. Mas aí vai outros interesses escuros que a gente sabe, né? Pronto, doutor? isso aqui Então eu achei interessante, olha, Witzel e o filho de Bolsonaro vão a Israel para comprar, olha só, um drone que faz disparos. O governador eleito do Rio e o senador Flávio querem conhecer o equipamento. Como é que funciona, né? Olha só, controlado à distância e é capaz de atirar
enquanto faz sobrevoos. E você já vão para comprar, doutor? Já vão lá para comprar? Não sei, Celso. Eu só sei que... Que as coisas estão mudando. Não, Celso, eu só sei que Jesus falou que Aleluia. a vinda dele seria como nos dias de Sodoma, Celso. Tá aí. E nos dias de Sodoma, Celso, talvez você não saiba disso. Nos dias de Sodoma, a violência era tanta, Celso, que eles não tinham mais para quem apelar. E nós estamos chegando a esse tempo também, Celso. Eu sou muito feliz de abordar insistentemente essa colocação, porque realmente tem que, olha só, em Israel, para ver qual é a última, digamos assim, Agora, o que eu estou aguardando... Não, fórmula do setor bélico, né? mas Para se eu proteger. estou aguardando é o seguinte, o Donald Trump, eu falo Donald quer dizer dom, quer dizer senhor, dono, e Trump quer dizer trombeta, que está avisando, né, Celso? Avisando para a China, avisando para a Arábia Saudita, está avisando. Agora, o que está faltando realmente são nações fazerem uma aliança com Israel, para que Israel tenha o seu templo. E eu estou achando interessante que agora o Bolsonaro quer transferir para lá. O Donald já transferiu também. E os 8 países já Você transferiram não acha o também. perfil do Bolsonaro um pouco parecido com o do... Muito Não, parecido. Não faz, né? Mas nós assim? estamos na época disso, Celso. É interessante, Você, né? você viu falar desse avião da Lion Air? Lion quer dizer leão do ar, né? E caiu na Que Indonésia. Esse? Leão. 189 mortos? E com 189 mortos, mas o curioso, Celso, você lembra daqueles meninos? Ele decolou e caiu, foi uma De- coisa assim, né? Que coisa. Coisa de 13, parece que alguns segundos depois. Mas você viu falar, Celso, quando aqueles meninos que entraram naquela caverna, Certo. foi em que país mesmo, Celso, você lembra? Mas na Ásia também, agora não me lembro agora. É interessante. Entraram na caverna e eles foram, vamos dizer assim, resgatados, né, por mergulhadores, né? E um deles morreu, Celso. Um dos mergulhadores morreu. E curiosamente, porque agora os mergulhadores foram verificar onde caiu esse avião, lá na Indonésia. Olha o que está acontecendo com a Indonésia, Celso. É um país com milhares de ilhas, essa Indonésia. E teve um terremoto também esse fim de Pois é, semana. há poucos dias houve um terremoto, depois houve o vulcão, depois tsunami com milhares de mortos, não é verdade? E agora cai um avião, e eu estou me lembrando que a Bíblia fala que um abismo faz o quê? Chama outro abismo. Um abismo vai chamando... Mas é interessante que é uma terra cheia de deuses, né? Mas a Bíblia fala o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Será que é por acaso? Não essa é por acaso recomendação? não. Eu não sei se você sabe, Celso, que quando Noé saiu da arca de Noé, que a arca está lá na Turquia, no Monte Ararat, sabia disso, Celso? A arca está lá. E a Turquia agora está com um problema sério com a Arábia Saudita, viu só? Porque a Arábia Saudita matou um jornalista e dissolveu o corpo dele com ácido. Olha que coisa. Olha que coisa tremenda. E quem está defendendo é a Turquia. Olha só. A Turquia. E aonde que está a arca de Noé? E quando Noé ele saiu da arca e teve os filhos dele, Sem, Cão e Jafé, não é verdade? Eles dividiram as nações, Celso. E como é que a terra foi dividida? Você sabe como é que foi dividida? Por exemplo, os semitas, que são os judeus, são os filhos de Sem, ficaram com a terra, com as nações. Os semitas ficaram com as nações. Qual é a nação? O Brasil é a nação só. Outros ficaram com ilhas, né? Pois é, os semitas Isso, ficaram com as semitas. nações. Os Javitas? não, Descendentes de Javé? os canitas, Canitas. os filhos de Cão, ficaram com a terra de Canaã. Os filhos de Cão, olha só, a terra de Canaã. Já os Jafé. jafitas,
que os filhos de Jafé, ficaram com as ilhas das nações. Me perdoe que no caso aqui é Jafitas, né? É Jafitas, Que é filho de filho de Jafé. Jafé, no caso. E Ficaram com as ilhas. E ficaram com as ilhas das nações. Curiosamente, quem foi Jafé? Porque, curioso, né? O Sem e o Cão tomaram uma posição. Jafé seria o filho caçula, nessa ordem cronológica? Sem, Cão e Jafé. Era, mas o curioso é que o Sem, tá entendendo? Tomou uma posição. Os filhos de Cão tomaram também uma posição. Como se fossem escolhas, né? Deu para entender? Eu vou para tal lugar. Por exemplo, o Sem, ele falou assim: bendito seja. Não é verdade? Não, eles estão na arca de Noé, né? Isso, uhum. E provavelmente o Sem foi elogiando: pai, que coisa maravilhosa, pai. Olha que viagem que nós estamos fazendo, pai. Olha como Deus nos poupou. Os filhos de Sem foram falando assim. Já os filhos de Cão: ô pai, não tinha um lugar melhor para a gente ir, não, pai? Olha o que nós estamos passando. Murmuração. Já os filhos de Jafé não falaram nada, nem de um lado, nem do outro. Ficaram neutros. Eles ficaram como em cima do muro, Celso. Ilhados. E o que Deus fala? Que se você, amigo, ficar em cima do muro, sabe o que Deus vai fazer com você? Vai vomitar você da boca dele. Está escrito isso. Ou direita ou esquerda. Ou direita, ou fica da direita. Toma uma posição. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, Celso. Agora, só que a Bíblia fala que as nações que ficarem à direita, olha como é que é interessante, Deus vai dar herança para eles. E os que ficarem à esquerda, Deus vai falar: malditos para o fogo eterno. Está escrito isso. Doutor, rapidinho aqui, uma notícia que me chamou a atenção. Relaxa. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta para o Brasil: a carga dupla da má alimentação. Você ouviu falar sobre isso, doutor? Já ouvi falar. Obesidade e a subnutrição. Come-se muito, porém, alimentos que não têm teor nutritivo nenhum, né? Que traga, assim, uma alimentação saudável para o corpo. E eu achei interessante que uma das causas da obesidade é o sedentarismo. E, para terminar, a poluição é responsável pela morte de cerca de 600 mil crianças e jovens em todo o mundo. Isso foi em 2016. Poluição. Quer dizer, não é coisa só da pessoa que está na terceira idade, não é? É verdade. É verdade. Ô Celso, eu queria comentar mais uma coisinha aqui. O Rio de Janeiro, então, será governado por um ex-juiz. Interessante isso também, né? Ex-juiz. E vai ser no lugar do Pezão, né? Do Pezão. Pezão vai embora. No lugar do Pezão. E interessante que venceu o Eduardo Paes. Gente, eu fico pensando assim, Celso, eu acho que nunca houve uma pessoa tão frustrada nessas eleições como o Eduardo Paes. Até porque as pesquisas davam... Não, davam, ele se achava realmente que era o prefeito eleito. Não é verdade? Mas quando é que ele foi prefeito do Rio de Janeiro? Na época das Olimpíadas, né, Celso? Aproveitou bem. Né? E fez aquela passarela de ciclista lá, você viu que coisa horrível que fizeram lá? Deu uma enchentezinha lá. Levou tudo embora. Não é verdade? Arrebentou tudo. Né? Esse negócio que ele fez lá para a Olimpíada, até os camaradas da Austrália reclamaram. Ele falou: não, eu vou dar um canguru para vocês. Que coisa. Porque é uma coisa tão horrível. Mas ganhou o Witzel, na verdade que é um ex-juiz. Doutor, é uma pessoa preparada. queria chamar a atenção aqui também da entrevista emocionante do ex-médico lá da UPA de Costa Barros, no Rio de Janeiro, né? Uhum. A rotina de violência na UPA, em Costa Barros, é tão grande que levou o médico a desistir de atuar na unidade que fica entre os complexos da Pedreira e do Chapadão, que são ali favelas dominadas por facções rivais. E aqui o jornal traz assim, várias declarações assim, impressionantes. Ele diz, por exemplo... violência, Celso. Olha, os criminosos pegaram a relação de funcionários da UPA e proibiram demissões. Olha que coisa. Olha só. Como é que você vai trabalhar sobre uma tensão, né, uma pressão dessa? Celso, as pessoas, nós precisamos saber, eu gosto sempre de enquadrar o ponto de encontro na Bíblia, porque a Bíblia fala assim, que o diabo
o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu todo para a terra, cheio de ira. Então imagina o diabo irado, Celso. Estragos, né? Vai entrar nas pessoas, e vai usar as pessoas para fazer isso que eles estão fazendo aí. Ó. E nós não estamos percebendo a ação do diabo, Celso. E isso é um fato tão gritante, doutor, que, olha só, e parece que é uma coisa que as pessoas não enxergam, né? Parece que não está acontecendo Nós não nada. estamos enxergando. Nós estamos, é o homem, o inimigo está solto aí, Celso. E interessante. Fechar uma unidade hospitalar, olha numa só, área, né? achando que vai acabar com violência. Não tem jeito. Agora, uma outra coisa que eu achei incrível, Celso, foi na Itália. Nós falamos de chuva, né? A Itália houve uma chuva tão forte, Celso, com ventos de até 200 quilômetros, e que chegou a matar 17 pessoas. E como nunca houve, Celso, Veneza, ela ficou 3/4 da cidade totalmente alagada. Uma das cidades mais visitadas do mundo, Mas né? do mundo, né? Veneza ficou assim também, né? Agora uma outra Há coisa... poucos dias foi Roma, né? Roma também, é. Agora uma outra coisa que eu achei interessante, Celso, 10% aumentou em 10% o casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi noticiado. Você viu isso? Olha só, aumentou no ano passado em 10% o casamento de pessoas do mesmo sexo. E curiosamente, 57% desses 10% são de mulheres. Que coisa, né? As mulheres estão assumindo muito mais o homossexualismo do que o homem. Aliás, a Daniela Mercury, né, é homossexual. Aliás, ela não é homossexual, ela é bissexual, né? Porque ela já teve, Família, já filhos, viveu com homens, é. já viveu com outros homens, depois e atualmente vive com mulher. Não é verdade? Uma cantora de uma voz belíssima, né? É verdade. Então, muito interessante isso, né? As mulheres estão liderando o ranking, né? Uma outra coisa, Celso, que eu achei Mundo diferente, né? muito diferente. Outra coisa que eu achei interessante, a Índia. Você sabe o que aconteceu na Índia? Fala. A Índia é o país também dos deuses, né? Há cerca de 3 milhões de deuses na Índia, Celso. Pra que tantos deuses assim? Mas exatamente. Ó. Agora, o que eu achei interessante... Aqui, não basta o Senhor Jeová? Não basta um, na verdade. O que deve ter de Deus brigando por aí, né, Celso? Mas o que eu achei interessante na Índia, Celso, porque há poucos dias, nós falamos aqui, a China inaugurou uma ponte, né, de 57 quilômetros de comprimento, né, dentro do mar, né? E a Índia, então, para não ficar para trás, inaugurou uma estátua. É enorme. Inaugurou uma estátua de cerca de 200 metros de altura. O Cristo Redentor ficou praticamente anão, né? 6 vezes maior do que o Cristo Redentor. A Índia fez isso, né? Agora... Mas que é para proteger mais o país? Não, parece que essa pessoa, eles eles se preocuparam mais com a estátua, né? Doutor, deixa eu falar rapidinho aqui uma coisa que continua assim, nas mídias, que tem levado assim, muita preocupação para não só as autoridades, mas também para religiosos. Continua os assaltos nos cemitérios. Olha só, foram levadas placas de bronze, vasos e estátuas. Tem deixado muitos cemitérios arruinados por ladrões que viram nos campos de repouso dos mortos um mapa da mina para os seus intentos. Placas, aquelas placas, tem aqueles tubos, né? De bronze, né? Roubam tudo, que coisa, né? Mas tá assim, é frequente isso, toda semana tem noticiário. Mas, ô Celso, a Bíblia fala que o mundo inteiro Já, Maria. jaz no maligno. Mas nem no cemitério. Quando você vai no cemitério, aí está escrito assim, aqui jaz o fulano de tal. Aqui jaz o fulano de tal. E a Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Inclusive estão indo, doutor. Agora eu pergunto, mas para que você vai botar placa de bronze no cemitério? E está servindo até de orientação para crimes. Fazem assim, um levantamento, né, com as datas lá, enfim. Tem que fazer que nem agora tem um Vale das Orquídeas. Você não vê orquídea lá, vê? Mas também não vê essas placas. É verdade. Né? Sepulta a pessoa e acabou, Celso. É uma outra nova visão, né, doutor? É verdade. E tem coisa da China, né, doutor? Tem coisa que você fala assim, isso é coisa da China. Para terminar, uma briga de uma passageira com o motorista, você viu aquilo? Aquilo é um absurdo, Celso.
Os chineses parecem que Isso são é negócio da China mesmo. Sabe? eles, É coisa da China. eles são tão controlados, né? Morreram todos. Ô, Celso, mas num país ateu, Celso, sem Deus, Pode acontecer o de que você tudo. vai Né? esperar, Celso? Não tem jeito não. Aquilo foi eu nunca vi uma coisa tão absurda. A imagem mostrou realmente o camarada tirando a visão da direção, né? E virando para o lado e dando tapa na moça, a moça dando tapa nele. Que coisa. E de repente perdeu o controle no ônibus e caiu na ponte. 70 metros de altura. Olha que Morreram beleza. 13 pessoas. Agora, Agora avançou, doutor. hein? 12 horas e 6 minutos, é isso Que mesmo? é isso, Celso? Ô Celso, agora, só para encerrar variedades, lembrar que cerca de 2 bilhões de pessoas estão sendo afetadas por desastres naturais. Olha só, hein, Celso? Quanto? 2 bilhões de pessoas estão sendo afetadas por desastres A naturais. natureza está Nos falando. últimos 10 anos, A Celso. natureza está falando alguma coisa. Está dizendo. O que Jesus falou? Nos últimos dias Isso. haverá terremotos em vários lugares. E haverá sinais do sol, na lua. Tudo isso já aconteceu, né, Celso? Haverá sinais nas estrelas. Como a profecia do profeta Joel está em dia também, né? Nos últimos dias ele falou assim, né? Interessante, O né? sol escurecerá, a lua não dará seu esplendor, a lua se transformará em sangue antes que venha o grande e terrível. As pessoas estão prestando atenção nisso? Não estão não. E por que não estão prestando atenção? A cegueira, né, espiritual. Mas por que não estão prestando atenção? O senhor ainda falou que seria. Foi ano passado que o senhor disse que seria o ano de cegueira ou este ano? doutor? Este ano. Cegueira É espiritual. ano de cegueira espiritual. Mas Jesus ele falou que, assim como nos dias de Noé, as pessoas só perceberam o dilúvio. Estavam cegas também, né? É verdade. Quando Noé entrou na arca, Começou a chover. as pessoas só vão perceber, tá entendendo? A vinda de Cristo quando ele aparecer nas nuvens. Ei, caramba! Era verdade. Agora vai ser tarde demais, né? Então, eu quero encerrar com isso, né? Quer dizer, 2 bilhões de pessoas estão sendo afetadas. De que maneira? Através de terremotos, de tsunamis. Enchentes, Nesses né? últimos... Olha, há pouco tempo lá na Indonésia, houve um terremoto que matou milhares de pessoas, né? 2011, parece. Então, nesses últimos 10 anos, 2 bilhões de pessoas estão sendo O afetadas. senhor pode considerar também a poluição do ar também? Como Não, isso Não. aí tudo é consequência do... consequência, não é? isso aí é a vinda do Senhor realmente, Celso, ela está muito próxima. O que está faltando realmente, eu falo mesmo, vou insistir falando, vai ser o mundo ter um líder mundial. E não está longe. E a hora que o mundo tiver um líder mundial, e esse líder mundial fizer uma aliança com Israel, está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26, está escrito, esse líder mundial vai fazer uma aliança com Israel durante uma semana. E na metade da semana, a aliança vai ser cortada. E Daniel falou assim, feliz aquele que viver 1335 dias. O que significa isso? Você sabe, amigo? Eu vou explicar para você. Se você viver 1335 dias, você viverá a metade dessa última semana. Verá todas as coisas acontecendo. Você verá que a palavra de Deus é a verdade. Você pode não estar dando crédito à palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a verdade. É interessante, né? Como que a palavra É uma coisa realmente... tremenda. Quer dizer, se você viver 1335 dias, agora não, você está vivendo hoje, amanhã você pode morrer. Não é verdade? O Aloysio mesmo disse hoje aí que não houve jogo numa cidade aqui perto aqui, porque morreu um jogador, na verdade, com 80 anos. As pessoas estão vivendo, agora mesmo vimos um 81, mas por que as pessoas estão vivendo muito agora? Porque Jesus falou não, a palavra de Deus fala que nos dias de Noé, as pessoas iriam viver 120 anos. Olha, 120 anos. Então, mas não é envelhecer não, é viver 120 anos. E tem pessoas hoje que estão vivendo 100 anos, cantando, né, dirigindo carro, etc, etc. E as pessoas não estão percebendo o que está escrito na palavra de Deus. Doutor, rapidamente, e isso para mostrar que esse tiranismo, por exemplo, igual de um dirigente da Venezuela, irresponsável, né, que mata milhares de pessoas e não tem o menor comprometimento com nada.
Isso não pode acontecer. É tipo assim, Deus vai permitir que esses homens sejam corrigidos também, esses dirigentes, não vou nem falar que são comunistas, ou enfim, qualquer nome que você queira dar. Não, Celso, é porque está faltando uma liderança no mundo. Porque a ONU não está liderando nada, Celso. Então eu digo assim, Deus vai permitir que surja um homem para... Deus vai permitir que surja um líder mundial, um presidente do dar mundo. uma lição, né? Porque vamos supor assim, Celso, se o mundo tem um presidente, esse presidente se senta à mesa. Por exemplo, nós já temos os G20, são os 20 países mais desenvolvidos do mundo. Vai se reunir agora na Argentina, né? Vai ser perto agora. E provavelmente até o Donald Trump vai. Eu acho que o Bolsonaro devia ir também, apesar de não ser o presidente ainda, né? Mas vai começar a devia ir também. Mas vai ser o G20. Então, quando, por exemplo, esse líder mundial se senta na cabeceira de uma mesa e os 20 se reúnem, e eu pergunto, esse menino Maduro vai continuar fazendo o que ele está fazendo? Não tem a menor chance, né? Senhor Maduro, nós decidimos. Você tem 12 horas para deixar, senão você vai ser preso. Acabou esse problema. Então, essa aliança desses países... Esses tiranos também da África, não, desses de tudo. presidentes Mas, vocês têm tantas horas para parar com isso aí. Se não parar, intervenção. Acabou. E resolve o problema. Agora, cada um fala uma coisa, a ONU fala, está voltando isso no Brasil. Vou mandar observador. Isso não adianta nada. E é de uma irresponsabilidade com a vida humana, assim, sempre... Total. Eu não vou falar sem precedente, porque já houve. Deixa eu trazer uma palavra, uma pequena palavra. Você pode dar para mim uma palavra aí, Luiz? A Palavra de Deus em Foco. Gente, eu queria ler para nossa breve meditação o que está escrito no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, o versículo 24. Diz assim: expulso o homem, colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden e colocou o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que coisa interessante. Vou repetir. Expulso o homem do jardim, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e colocou o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E eu fico pensando assim, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, onde ela fala que a vida, ela é uma árvore. Não é verdade? E para você atingir a vida, você precisa de realmente um caminho. Você precisa de um caminho. E diz a palavra de Deus que Deus colocou querubins, que são os anjos mais assim, maiores, são os maiores anjos que existem, com mais poder, com mais força, com mais sabedoria, e com espada, né? Com uma arma, para guardar o quê? A árvore da vida? Não é para guardar a árvore da vida, mas para guardar o caminho da árvore da vida. Significa que para você ter vida, existe um caminho. Existe um caminho para você ter vida. E é tão maravilhoso quando Jesus disse assim: eu sou o caminho. Não é verdade? Eu sou a verdade. E também eu sou a vida. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Eu fico pensando assim, se Deus não interviesse, o homem, de uma hora para outra, ia descobrir o caminho da árvore da vida. Ele ia descobrir o caminho. E já está chegando longe, né? Com tanta tecnologia, agora os robôs, né, estão falando, estão dando informações, estão substituindo o homem até nos empregos, os robôs. Estão com cara de gente, mente de gente, atitude de gente, não é verdade? Então, o que falta para o homem descobrir a vida? O que está faltando é que Deus colocou querubins. Olha o que Deus teve que colocar. Querubins ungidos
Não é um querubim também não. Não é querubim ungido. E com espada desembainhada, pronto para agir. O homem faz uma coisa, ele faz outra. O homem faz outra. Até que a vinda do Senhor aconteça. Não é? Então que Deus nos abençoe, que você possa ter um bom domingo, uma boa semana, não é verdade? E até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser, né, Celso? Amém. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.